Boa noite, senhor presidente desta casa, vereador Jaime Tonello, senhora Lourdes, diretora do Museu Vitor Meirelles, senhora Regina Paes dos Reis, Instituto Histórico Geográfico Santa Catarina, senhor Jocely de Souza, superintendente de Fundação Catarinense de Cultura, senhora Ruth Maria Ribeiro de Correia, membro da Associação dos Amigos do Museu Vitor Meirelles, senhora Josete de Fátima Vicentini Sandrini, diretora da Casa da Memória, senhora Isolde Espíndola, superintendente do Patrimônio da União, senhor Fernando Bopré, chefe de serviços do Museu Vitor Meirelles, senhora Eliane Santos, representando nesse ato o pró-reitor Michael Nunes de Moraes da UDESC. Senhores vereadores, público que nos assiste presencialmente, público pela TV Câmara, quero aqui inicialmente justificar a ausência do vereador João Amin, proponente desta sessão, por estar agora como vice-prefeito e secretário de obras, está numa reunião em Brasília, por causa das obras do PAC, e com muito orgulho estou nesse momento representando-lo nessa parte como orador. Vitor Meirelles de Lima, 180 anos do seu nascimento. Nasceu em Florianópolis em 1832 e foi para o Rio de Janeiro com 15 anos de idade. Com seu talento para o desenho e a proteção de um conselheiro do Império, pôde ser matriculado na Academia de Belas Artes em 1847. Seu desempenho lhe garantiu em 5 anos o Prêmio Viagem e em 1853 estava em Roma, a preferência dos artistas da época. Trabalhou com Minardi e estudou com Consone. Não satisfeito, Porto Alegre, diretor da Academia do Rio de Janeiro, o aconselhou a mudar-se para Paris, onde estudou com Cognetti e Gastaldi. Sua bolsa o vinculava a enviar parte da sua produção para o Brasil. E trabalhou tão exaustivamente que em 1858 já tinha mandado 119 obras. O neoclassicismo no Brasil está submetido ao romantismo. A composição e o desenho seguem os padrões de sobriedade e equilíbrio, mas o colorido reflete a dramaticidade romântica no exemplo da obra Flagelação de Cristo. Em 1859 e em 1861, dedicou-se a pintar seu célebre Primeira Missa e expôs no Salão de Paris em 1861 como o primeiro brasileiro a participar deste evento. Regressa ao Brasil em 1862, nomeado como professor de pintura da Academia. Pintou Moema no ano seguinte. Torna-se famoso no Rio de Janeiro por dominar o cenário local no ambiente artístico. Em 1868, a Marinha do Império encomendou 2 grandes quadros, Batalha Naval do Riachuelo e Passagem de Humaitá, 2 episódios da Guerra do Paraguai. Para melhor execução da obra, ambientar as cenas e para fazer uma pintura ao gosto naturalista. Visitou o local da guerra, fazendo vários croquis e desenhos para servir de base às imensas pinturas que foram expostas em 1872. Produziu inúmeras pinturas feitas por encomenda para a família imperial brasileira. Ao pintar o casamento da princesa Isabel, os retratos de Dom Pedro II, da imperatriz Teresa Cristina, por exemplo, proporcionou aos meios necessários para a primeira construção de símbolos que aglutinassem o sentimento de identidade nacional. Por volta de 1874, quando os artistas brasileiros dedicavam-se a pinturas históricas que enaltecem o império e o nacionalismo oficial, Meirelles pinta a Batalha de Guararapes com forte influência do romantismo, por encomenda do governo imperial, uma obra que levou 6 anos para terminar. Trabalhando ininterruptamente entre 1861 e 1879, criando paralelamente as composições históricas, temas clássicos e bíblicos, além de executar muitos retratos. Sua atuação foi das mais felizes e férteis no cenário artístico brasileiro. Em 1880, foi à Bélgica trabalhar com Langeroc, para realizar um imenso panorama da cidade do Rio de Janeiro. Em 1888, com a presença dos reis da Bélgica, o trabalho está pronto e é exibido em Bruxelas.
fazendo uso de um cilindro giratório que permitia aos espectadores contemplar as vistas em 360 graus. E acredito que essa obra ainda hoje está exposta no Rio de Janeiro. Ano seguinte, participa da Exposição Universal de Paris, com enorme sucesso. Um ano depois, esta mesma obra é apresentada no Rio de Janeiro, não despertando tanto interesse. Em 1890, dada a sua manifesta fidelidade ao imperador, foi afastado do ensino com a proclamação da República e a alegação que a sua idade era avançada, mas não tinha mais do que 57 anos. Pagou um preço muito alto pela fidelidade ao imperador. Em 1893, tentou fundar sua própria escola. Não obteve sucesso. Sem recursos, o artista instalou o panorama do Rio de Janeiro no barraco. Parte dos recursos que o cobrava foi usado para a sua sobrevivência. E mesmo assim, a outra parte ele doava, por decisão do próprio artista, a Santa Casa de Misericórdia. Muitas obras se perderam por ignorância das autoridades da época, que não souberam distinguir sua ideologia política da arte na sua essência. O artista iniciou outros panoramas, mas nem todos foram terminados. Faleceu em 22 de fevereiro de 1903, aos 70 anos, em pleno carnaval na cidade, agora capital da República, sem ânimo e sem recursos financeiros. Por causa dos seus posicionamentos ideológicos, todas as portas se fecharam. Estamos falando de Meirelles, um dos maiores artistas brasileiros de todos os tempos, um dos mais brilhantes da sua época. Muitos dos seus alunos tornaram-se famosos e ilustres em temas acadêmicos, históricos, passagens bíblicas, cenas mitológicas ou nos retratos. Suas telas estão impregnadas de um romantismo suave, tão ao gosto daquela época no Brasil. Como nesta noite estamos falando de 180 anos de Vitor Meirelles e também de 60 anos do Museu Vitor Meirelles. Este museu, que é aqui situado no centro de Florianópolis, na rua Vitor Meirelles, número 59, em Santa Catarina, onde nasceu Vitor Meirelles, na então cidade Nossa Senhora do Desterro. A ebulição cultural, política e social que já se esboçava no Brasil na Semana da Arte Moderna em 1922, dinamizaram-se ainda mais em 1930. A proposta era proteger e preservar bens patrimoniais do país com tombamentos de grandes monumentos, e surgiu a iniciativa de criar museus espalhados pelo território nacional. Neste contexto, que o Museu Vitor Meirelles foi pensado e criado. A iniciativa para a aquisição da Casa Natal de Vitor Meirelles partiu então do Serviço do Patrimônio Histórico Nacional e do Ministério da Educação e Saúde, além também da mobilização local para fazer da casa um museu de arte. A aquisição da casa pela União por decreto em 22 de fevereiro de 1946, para abrigar as obras de Vitor Meirelles. E por coincidência ou não, 22 de fevereiro de 1942, faziam exatamente 43 anos da sua morte. Tombada em 30 de janeiro de 1950 como Patrimônio Histórico Artístico Nacional, foi inaugurada como museu em 15 de novembro de 1952, portanto, completando agora há pouco tempo, 60 anos. Com a criação do Instituto Brasileiro de Museus, em 2009, o Museu Vitor Meirelles passou a integrar seus quadros de unidades que têm por objetivos principais promover e assegurar a implementação de políticas públicas para o setor museológico, com vistas em contribuir para a organização, gestão e desenvolvimento de instituições museológicas e seus acervos. O museu está no sobrado tipicamente luso-brasileiro no final do século XVIII. Abriga suas exposições além do setor técnico e administrativo. Há também o Largo Vitor Meirelles, utilizado como espaço cultural. Desde 2003, quando o museu ganhou um projeto de revitalização e ampliação do arquiteto suíço Peter Widmer, a obra não pôde ser realizada. Até o momento, aguarda-se a aprovação e liberação de recursos a nível federal e a negociação do governo do Estado de Santa Catarina com o patrimônio da União, para a permuta ou cessão de todos os andares do prédio anexo. Que bom que temos a presença da dona Isolde, né? Faz parte da história, dona Isolde. Infraestrutura predial, com pendências arquitetônicas, elétricas e hidráulicas,
recursos orçamentários da União incompatíveis com sua forte e bem reconhecida atuação na cidade e região, além da dificuldade da execução orçamentária em virtude dos entraves burocráticos, junto às coordenações responsáveis e à Procuradoria do Instituto Brasileiro de Museus. Resumindo, uma pendenga só. A dificuldade dos recursos, a dificuldade na aprovação dos projetos, e aqui eu quero fazer uma parte, parece que isso é uma coisa da cidade. Outro dia eu estive aqui discutindo a questão da casa, também do município, de preservação da história, que tinha só um servidor. E lendo a história aqui do museu, ano passado também só tinha um servidor. Então esse descaso com a cultura é uma questão séria, é muito sério isso. Nós, quando fomos visitar agora o museu, sentimos a dificuldade, em pleno aniversário de 60 anos, nada mudou. Nem tem uma pintura nova, não tem nada diferente. Então isso aqui, normalmente a gente vem à tribuna falar num evento, não dá só para falar da questão de elogios, só a questão, por exemplo, da importância que tem. Mas nós temos que trazer também à comunidade de que essa obra também tem que ser vista como um sentido de preservação. Além da Associação dos Amigos do Museu de Vítor Meirelles, que tem participação nesta noite nessa casa, também temos a participação da Prefeitura Municipal de Florianópolis, do Governo do Estado de Santa Catarina, da Universidade do Estado de Santa Catarina, da Universidade Federal de Santa Catarina, Voluntários em Ação, Museu Nacional de Belas Artes, Museu Imperial, Museu Histórico Nacional e Fundação Nacional de Arte. O museu tem encontrado grande dificuldade para a execução orçamentária dos recursos previstos em seu plano de ação. O museu faz um plano de ação, apresenta ao Ministério da Cultura anualmente. Só que, da forma como é tratado, inviabiliza por diversas ações essenciais para a gestão do Instituto, desde segurança e a conservação preventiva até a realização de exposições, pesquisas, ações educativas e culturais. Portanto, ele faz o plano de ação, tenta fazer o projeto, mas a coisa vem com muita dificuldade quando vem, em função da demora. Eu quero encerrar aqui falando da missão do museu, e também não posso deixar de citar, quando fui visitar o museu, pelo bom atendimento do assessor de empresa do Anderson, que nos deu total cobertura na questão das informações. É importante que a gente também ressalte essas pessoas que estão ali abnegadas num trabalho com dificuldade. Eu encerro falando da missão do museu. É preservar, pesquisar e divulgar a vida e a obra de Vítor Meirelles, bem como difundir, promover e preservar os valores históricos, artísticos e culturais da sociedade e ainda estimular a reflexão e experimentação no campo das artes, do patrimônio e do pensamento contemporâneo, contribuindo para a ampliação do acesso às mais diferentes manifestações culturais e para a formação e o exercício da cidadania. Parabéns ao museu pelos 60 anos, e aqui dizer de que a importância que Vítor Meirelles teve para a pintura, a cultura brasileira e mundial, talvez nós não tenhamos noção do quanto ele foi importante, principalmente na questão acadêmica que ele foi, mas foi um artista perfeito para a época, sem dúvida nenhuma. Nós o deveríamos reverenciar muito mais, mas talvez isso também não faz parte da nossa cultura, reverenciar o passado. A gente nota isso que não temos essa tradição. Pelo fato, muitas vezes, de a gente ver, eu olho assim até com tristeza, o museu naquela esquina, com aquele trânsito, entendemos que, quem sabe, o próximo secretário que vai cuidar da questão do município, veja aquele largo como também uma parte que pode fazer parte da história. Nesse final de semana que a cidade fica fechada, tudo fica abandonada, aquilo ali pode ser um ponto de atração turística. Afinal de contas, quem é que do Brasil não vem para cá e não poderia ter uma referência como Vítor Meirelles? Nós poderíamos acender muito mais a questão do Vítor Meirelles como outras personagens que a gente tem da história. Eu acabei fazendo a pesquisa, acabei me apaixonando pelo Vítor Meirelles. Boa noite a todos.